Bom, galera, estamos aqui para mais um vídeo aula Eletrônica Digital 1, ED1, para a turma de Eletroeletrônica, primeiro módulo. Bom, pessoal, continuando o assunto sistema de numeração, hoje nós vamos trabalhar com o último sistema, que é o sistema hexadecimal. Então, só relembrando as nossas aulas anteriores, né, nós vimos sistema decimal e suas conversões, sistema binário e suas conversões, na última aula, sistema octal. E para finalizar o assunto, sistema de numeração, hexadecimal. Nesse sistema hexadecimal, engloba os números que nós conhecemos decimais, só que vai aparecer as letras no meio da numeração. Então, só para iniciar o entendimento, eu vou fazer aqui uma contagem hexadecimal, sempre começando do zero, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Do 9 em diante, já começa a aparecer as letras A, B, C, D, E, F. As letras em hexadecimais, somente essas, de A até o F. A, B, C, D, E, F. Acabou o F, volta para o número, como eu parei no 9, continua a contagem. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Próximo número em hexadecimal, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F. Como eu parei no 19, 20. E assim por diante. Eu vou parar por aqui, senão vai ficar muito extenso, né? Haja número aqui na folha. Então, observem que os números hexadecimais, eu tenho a numeração que eu tenho em decimal, mais as minhas letras que começam a aparecer. Tá? Se eu continuar a numeração aqui, né, 20, 21, 22, 23, quando eu chegar lá no 29, eu começo a escrever o quê? 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F. Depois eu vou por 30, para o número 30. E assim por diante. Tá? Só que se eu fizer essas numerações, né, haja folha de caderno, haja folha, né? Então eu vou ensinar hoje para vocês a trabalhar com as conversões, né, para eu saber quanto vale um número hexadecimal em decimal. Lembrando que nós já aprendemos, né, a converter decimal para binário. Então, se eu tenho um número decimal, eu consigo converter para binário.
E eu faço a analogia, né, de quanto vale um número hexa para decimal e ao mesmo tempo quanto vale ele em binário, que nós já aprendemos, né, nas nossas primeiras aulas. Tá? Bom, como eu vou trabalhar agora com hexadecimal, o hexadecimal eu vou trabalhar com a base 16. Base 16. Então eu vou fazer aqui do lado 16 elevado a 0, 16 elevado a 1, 16 elevado a 2 e 16 elevado a terceira. Tá, eu posso continuar isso aqui, mas vou parar por aqui. Até 16 elevado à terceira potência. Né? Da mesma forma que eu fiz, né, com a base 2, com a base 8, né, octal. Então, hexadecimal, base 16. Então, eu vou fazer essa tabelinha aqui do lado só para nos auxiliar na conversão. Tá? Então, 16 elevado a 0, né, todo número elevado a 0, igual a 1. 16 elevado a 1 é o próprio 16. 16 elevado a 2 é a mesma coisa que 16 vezes 16. 16 vezes 16 dá 256. E 16 elevado à terceira vai dar 4096. Tá? Então eu vou deixar essa tabelinha aqui do lado para nos ajudar na conversão. Tá? Então vamos aprender a converter. Conversão hexadecimal para decimal. Que nós vamos aprender hoje. Tá? Então vamos começar com o primeiro exemplo. Exemplo 1. Quero converter o número FF, base 16. Agora eu vou escrever aqui embaixo, né, subscrito, base 16, porque eu estou trabalhando com hexadecimal. Quero saber quanto vale esse número FF hexadecimal em decimal. Antes de começar a fazer a conversão, eu vou fazer aqui do lado mais uma tabela importante, que é as letras. As letras representam a numeração hexa, só que essas letras têm um significado também. Tá? Tem um significado na contagem. Tá? Então eu estou contando aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parei no 9, insiro as letras de A a F. Somente. A, B, C, D, E, F. Aí eu volto para a numeração. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aí um A, um B, um C, um D, um E, um F. Volto para a numeração. E assim por diante. Só que essas letras aqui têm um significado. Então eu vou escrever aqui do lado, que também vai nos ajudar a saber o correspondente, o que vale essas letras. Então a letra A, ela é igual a 10. Letra B vale 11. C vale 12. D vale 13. E vale 14.
E a letra F é igual a 15. Então eu vou deixar essa tabelinha aqui do lado, que também vai nos ajudar, nos auxiliar na conversão. Então eu preciso decorar isso aqui. Uma coisa que eu preciso decorar é saber que a letra A em hexadecimal, ela corresponde a 10. Só que eu não posso escrever 10 aqui, mas ela tem um valor. Então A vale 10, né? O B vale 11, só que eu não posso pôr 11 aqui, porque existe essa sequência da numeração e existe essa sequência das letras em hexadecimal. Então eu não posso inserir aqui 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Mas eu sei que essas letras equivalem a um número. Então no caso o A vale 10, o B vale 11, o C vale 12, o D vale 13, o E vale 14 e o F vale 15. Porém, eu não posso colocar essa numeração nessa sequência aqui, porque aparece a numeração depois, né? Existe uma ordem. Então eu coloco as letras, né? A, B, C, D, E e F. Aí eu volto para a numeração. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Né? Então se eu colocasse os números no lugar das letras aqui, ia ficar duas vezes, né? O número 10, ia ficar duas vezes o número 11. Não pode. Em hexadecimal eu não posso fazer isso. Então eu insiro as letras, depois vem a numeração. Aí entra as letras de novo, depois volta para a numeração e assim por diante. Mas na minha mente, eu tenho que saber que cada letra corresponde a um número. Cada letra corresponde a um número. Então A vale 10, B vale 11, C vale 12, D vale 13, E vale 14 e o F vale 15. Então o importante é eu saber isso mentalmente, que as letras correspondem ao número. Porém, eu não posso colocar os números aqui no lugar dessas letras. Como eu estou trabalhando em hexadecimal, obrigatoriamente entra as letras A, B, C, D, E e F. Professor, tem mais letras que entra no sistema hexa? Não, somente essas. A, B, C, D, E e F. Não entra outras letras. Tá? Então eu quero converter o número FF, base 16, agora é hexadecimal. Quero saber quanto vale esse número em decimal. Bom, simples e fácil, pessoal. Como agora eu vou trabalhar com a base 16, então eu vou fazer aqui, ó, 16 elevado a 0, 16 elevado a 1. Por que eu vou fazer somente esses dois? Porque eu só tenho dois dígitos, FF. 16 elevado a 0, 1. 16 elevado a 1 é o próprio 16. Embaixo aqui, embaixo do número, eu vou colocar o que eu quero converter. Só que eu vou colocar o F. Vou colocar em vermelho aqui, ó, o F. Não, eu não vou colocar o F. O que eu vou fazer? Quanto que vale o F? Vale 15. Então eu vou substituir aqui, ó, o F por 15. Eu vou colocar o valor dele, 15. O que eu vou fazer? Da mesma maneira que eu fiz no sistema anterior, octal, né? Multiplicar e somar. Então eu vou fazer 15 vezes 16 e 15 vezes 1. 15 vezes 16 mais 15 vezes 1. Lembrando, resolva a multiplicação primeiro, para depois fazer a soma.
Então, fazendo essa equação, né, 15 vezes 16 mais 15 vezes 1, o resultado disso vai dar 255 base 10. Estou convertendo para decimal, então eu coloco base 10 aqui embaixo, subscrito, o 10, indicando que é decimal. Então, por que a importância, né, de saber o valor das letras? Porque senão eu iria multiplicar f vezes 16. Né? Como ficaria uma multiplicação? F vezes 16. Né? Eu não conseguiria multiplicar isso, né? Multiplicar uma letra por um número. Então, no lugar do f aqui, eu coloquei o que ele vale, que é o 15. E aqui também. Então ficou 15 vezes 16 mais 15 vezes 1. Então, fazendo essa continha aqui, essa equação, eu resolvo primeiro a multiplicação, depois a soma, deu 255 base 10. Vou fazer um outro exemplo. Exemplo 2. Exemplo 2, eu quero converter o número 3b base 16. Quanto vale esse número 3b hexadecimal em decimal? Mesmo sistema. 16 elevado a 0, 16 elevado a 1. 16 elevado a 0, todo número elevado a 0 é 1. 16 elevado a 1, 16. E embaixo aqui eu vou colocar o número que eu quero converter. O 3, vou fazer aqui em vermelho, para destacar. Vou colocar aqui o 3. Aqui, em vez de colocar B, eu vou colocar quanto vale o B. Senão fica B vezes 1. Né? Novamente, né? Uma letra multiplicada por um número. Quanto vale o B? B vale 11. Então eu vou colocar aqui, ó, 11. Vou colocar 11. Então eu vou resolver essa equação. 3 vezes 16 mais 11, né? O B vale 11, então 11 vezes 1. Resolvo primeiro a multiplicação para depois fazer a soma. Essa equação aqui, fazendo a conta, vai dar 59 base 10. Tá? Esse é o exemplo 2. Virando a folha, vou fazer mais um exemplo. Exemplo 3. Quero saber quanto vale 4F, base 16 em decimal. Mesma coisa. 16 elevado a 0, 16 elevado a 1. 16 elevado a 0 é igual a 1. 16 elevado a 1 é igual a 16. Vou colocar o 4. Quero converter 4F. Vou colocar 4. Aqui, em vez de colocar o F, eu não ponho o F. Quanto vale o F? 15. Quatro vezes 16 mais 15 vezes 1. Fazendo essa conta, essa equação, 4 vezes 16 mais 15 vezes 1, novamente, primeiro resolvo a multiplicação, para depois fazer a soma.
essa continha aqui vai dar 79 base 10. Então o número 4F hexadecimal vale quanto? 79 decimal. Professor, quanto que vale isso em binário? Eu tenho o número decimal, as primeiras aulas, retomando as nossas primeiras aulas, conversão decimal para binário. Eu converto esse 79 para binário, eu sei quanto vale 4F para binário também. Tá? Virando a folha aqui, é o nosso exemplo 2. 3B hexadecimal deu 59. 59 base 10. E o primeiro exemplo, FF base 16, deu 255 base 10. Então, como eu já aprendi nas primeiras aulas converter decimal para binário, fica fácil, é só aplicar a regra que eu aprendi lá nas primeiras aulas. Se eu quero saber quanto vale esse FF hexadecimal em binário, como eu já descobri quanto vale em decimal, fica fácil converter para binário. É a mesma coisa o exemplo 2 e a mesma coisa o exemplo 3 que eu fiz aqui atrás da folha, 4F, que deu 79 decimal. Então essa é a regrinha simples, uma conta de multiplicação e uma soma, uma equação, para converter hexadecimal em decimal. Lembrando, que agora eu estou trabalhando com hexadecimal, então eu vou usar a base 16. Tá? Sempre da direita para a esquerda, 16 elevado a 0, 16 elevado a 1. Se eu tivesse mais números para cá, para a esquerda, eu iria aumentar isso aqui, 16 elevado a 2, fazer a mesma regra. Multiplica e soma. Lembrando, se aparecer letra, eu tenho que seguir essa regrinha aqui, ó. A igual a 10, B igual a 11, C igual a 12, D vale 13, E 14 e F 15. Porque eu não posso multiplicar letra por número. Então eu tenho que substituir a letra pelo número para poder fazer a multiplicação e fazer aqui a minha equação. Tudo bem, galera? Então essa aqui é mais uma videoaula, conversão hexadecimal para decimal. Na aula eu vou disponibilizar alguns exercícios para vocês praticarem, para fixar bem aí a ideia aí da última conversão, do último sistema de numeração hexadecimal. Tá? Então essa parte de sistema de numeração nós iremos encerrar aqui, nessa videoaula. Tá? Agradeço aí a atenção de todos e até o próximo assunto